Essa reunião de hoje, excepcional, domingo, surgiu por uma razão. Algumas pessoas, dentre elas, Ivana e já lembro, e outras pessoas que me escreveram assistiram a minha apresentação que aconteceu quinta-feira à tarde, uma apresentação que se talvez resumiu ou tentou apresentar, sintetizar um conjunto de experiências que eu vim construindo nos últimos 4 anos e que essas experiências se refletiram como um processo de doutorado. Então eu estava apresentando esse meu doutorado, ele ainda tá, ele ainda continua gravado e disponível num canal de YouTube da universidade, depois eu posso compartilhar o link para quem precisar. Só que ali, como é um evento de formalidade acadêmica com tempo cronometrado, parece que as coisas elas são conduzidas meio que dentro de um formato circense. E eu digo circense porque o que importa é, de fato, o espetáculo. Basta que eu lhes diga que um sujeito como eu escreve um conjunto de páginas e não é arguído a respeito de nenhum dos conceitos que apresentou. Isso dá uma temperatura de como é circense essas apresentações. Você imagina que numa apresentação que tem algum conteúdo teórico, alguma ideia sobre construção de conhecimento por uma via da arte, por uma discussão de ancestralidade, ou eu fantasio que as pessoas iriam se dirigir a mim e fazer perguntas concretas sobre como é que isso é possível, como é que esses conceitos sustentam essas ideias, como é que você é pretensioso a ponto de tentar perfurar a narrativa hegemônica da universidade para falar de mortos que não morreram. Alguma pergunta minimamente sobre conceito, teoria, consistência, metodologia, qualquer coisa que repute o campo das ideias. Mas não é isso que acontece. É um outro horizonte que tem uma feição muito política, onde você se apresenta para um júri, como qualquer outro júri, como os júris clássicos da condenação da Inquisição, e diante do inquisitor, mais ou menos, você está numa brincadeira cênica de tentar convencê-lo por motivos que não têm a ver com o seu discurso, mas às vezes por um trejeito, às vezes por uma ênfase, por uma segurança performativa também, por uma certa naturalidade na fisionomia, se você parece confortável ou não com a sua posição. Então você tenta, de alguma maneira, encapsular o inquisitor dentro dessa sua grande construção cênica. Se ele se convence, ele lhe autoriza e ele lhe prolata um novo lugar no mundo. Mas ele não faz pergunta teórica, o que eu lamento imensamente. E porque eles não fazem perguntas teóricas, a gente também não tem oportunidade de compartilhar o miolo desses trabalhos, que lidam com construção e formulação de novos conceitos. No meu caso, eu venho de talvez de uma história, como é que eu posso dizer, de uma busca pessoal de pelo menos 25 anos. Nos últimos 25 anos, a matéria central do meu interesse foi discutir os grandes temas da espiritualidade, da transcendência, das religiões, da mística, das entidades, dos outros mundos, dos outros reais, e de como essas tradições navegam enquanto conhecimento, enquanto práticas corporais, ritualísticas. E eu venho perseguindo esses problemas conceituais a partir de diferentes enfoques, e eu mais ou menos me dei um ultimato, dei-me um ultimato de que também seria importante eu testar o alcance do campo da arte para suportar essas questões. E foi aí que eu me perguntei, então,
Eu apresentei o meu pedido formal de doutoramento em 2017, na Universidade de Coimbra. Provavelmente vocês sabem, é uma universidade que esse ano fez 730 anos. Ela é a universidade mais velha da metrópole antiga. Ela tem também um certo encantamento nos seus muros, eu estou usando encantamento no sentido específico do termo. Ela tem uma matéria ancestrálica que pretende conservá-la enquanto assim durar o reino. Então eu sabia que se eu conseguisse entrar na Universidade de Coimbra, qualquer coisa que aqui eu fizesse, caso fosse aprovado, se tornaria pedra e parte do muro de pedra e do muro de encantamentos da universidade. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa nem do ponto de vista formal de títulos acadêmicos e não é pouca coisa do ponto de vista ancestral, que era o meu objetivo. E foi muito bonito porque eu também tive um telefonema muito recente, agora no dia 10 de novembro, eu tive a oportunidade de conversar por uma outra questão paralela, mas que interfere no meu doutorado. Conversei com um genealogista bem importante do Rio de Janeiro, o Dr. Carlos Eduardo Barata, que é um distinto cavalheiro, presidente de associações genealógicas, filho de genealogista, neto de genealogista, enfim, um homem dos mortos, embora não da memória e da ancestralidade. Um homem que tem muitos registros de muitos mortos, inclusive os mortos coloniais. Eu estava falando com ele a respeito da minha família, e é muito curioso isso, é muito perturbador para mim. Como é que eu posso conversar com um terceiro a respeito da minha família se esse terceiro não é da minha família, mas sabe tudo do meu passado? É muito perturbador isso. E quando eu estava conversando com ele, rapidamente ele consegue me localizar, eu digo de quem eu sou filho, de quem eu sou neto, de quais geografias eu transito, e aí ele diz a seguinte expressão que me marcou muito, do 10 de novembro, abre aspas. André, salve a sua família em Coimbra. Preste muita atenção nisso. Repare o que está acontecendo com as instituições brasileiras, os museus, as bibliotecas e os equipamentos públicos. Mesmo que o seu coração documente a sua família e você decida entregar os seus documentos para uma biblioteca ou um arquivo público, uma universidade brasileira, preste atenção. Essas universidades elas não estão recebendo financiamento, elas têm goteiras, os arquivos mofam, apodrecem. Salve a memória da sua família no arquivo de Coimbra, porque enquanto o Estado português existir, o arquivo da Universidade de Coimbra vai continuar existindo. E essa frase, fecha aspas, essa frase foi muito forte para mim, porque eu estava exatamente num processo talvez inverso de retornar do exílio. Depois de tanto tempo convivendo e funcionando dentro da sociedade portuguesa, que é uma sociedade difícil, autoritária e não só autoritária, mas talvez temporalmente conservadora, não só por uma excepcionalidade, é uma sociedade que faz parte ainda do velho mundo e do velho continente, e ela se pensa de uma maneira velha. Mas depois dessa fala do Dr. Barata, eu fiquei pensando assim, talvez o que eu vim fazer no Portugal seja de uma outra ordem e não seja só de um percurso pontual de quem chega, se apresenta, se valida e se extrai e se subtrai. Foi a partir de novembro, por exemplo, que eu comecei a fazer todos os movimentos internos em mim para me assumir como uma outra identidade. E aí eu me apresentei perante o Estado português e perante a Sinagoga de Lisboa, e eu desentranhei um conjunto de documentos que a minha família carrega e disse assim: olha, olhem muito bem para minha cara, eu, que nasci no Brasil, sou fruto de uma diáspora de perseguição. E eu quero retornar enquanto alguém foi expulso. Eu quero me colocar desse lugar. E engatar esse processo, que é um processo civil de naturalização,
quer dizer, ele ainda não foi concluído, mas ele implica dizer que da noite para o dia algum outro lugar de identidade surge em mim, obviamente não é uma questão civil, porque para mim significava assumir essa matriz de ancestralidade que eu carrego, que tem a ver com os Mendes e que tem a ver com os Bravo, que eu posso falar dessas duas famílias, e assumir elas enquanto ancestralidade. Eu não sei se a gente consegue dimensionar exatamente essa fala de uma maneira rápida de ser explicada. Mas o fato é que nós temos os nossos mortos, mas isso não quer dizer que eles estejam sendo invocados e reivindicados como parte da nossa atualidade. Por um motivo muito singelo. Na hora que os mortos são atualizados como componente do meu presente, da minha presença, eles passam a disputar a narrativa de mundo que o meu corpo vai empreender ao lado da minha individualidade. Portanto, a minha individualidade já não está mais sozinha para definir o seu caminho e o seu lugar na história. Na hora que os meus mortos estão acostados em mim, eu me torno parte de uma linhagem e o meu corpo, enquanto materialidade biológica compartilhada, passa a encenar os acordos que essa minha linhagem carrega, do qual eu faço parte, do qual eu tenho opinião, mas que já não é mais uma voz isolada ou atomizada. Quer dizer, não é por acaso que a individualidade, enquanto categoria por excelência do mundo ocidental, ela é um valor e uma operação que funciona tão bem com o sistema capitalístico econômico algorítmico, porque a individualidade não presta contas a ninguém. A individualidade não tem raiz, ela não tem nome, ela pode estar hoje em Fortaleza e amanhã pode estar em Beirute, ela pode se mudar para a Suíça, ela nasce falando português, amanhã ela fala tibetano, ela diz que nasceu de determinada mãe, mas amanhã ela começa a se vestir de outro jeito e se desatrela, inclusive, da sua cultura, da sua narrativa sociológica, você muda de cara, faz transplante, muda de cabelo, veste-se de uma outra roupa, constrói uma identidade, e não por acaso nós todos fazemos parte de um certo recorte de mundo hoje, que é esse mundo da performatividade, onde é possível você performatizar, e não nascer com um gênero, com uma identidade, performatizar, inclusive, a sua posição no mundo, performatizar a sua sexualidade. O fato, por exemplo, de biologicamente eu ter nascido com um conjunto de hormônios e uma anatomia e um pênis que no passado me caracterizaria necessariamente como homem e heterossexual, tudo isso foi desatrelado por vários lugares performativos. Então, hoje, os meus hormônios e a minha barba não são garantias de uma identidade de gênero atribuída, porque eu posso performatizar esses vários lugares que eu ocupo no mundo, enquanto gênero, enquanto sexualidade, enquanto identidade. Quer dizer, o indivíduo, na hora que ele se performatiza, ele pode se tornar, na verdade, matéria de qualquer lugar. Isso implica dizer que ele não carrega raiz, pertencimento e restrição de nenhuma ordem, porque só é possível performatizar-se, criar a si mesmo enquanto individualidade livre, na medida em que você não tenha o tempo inteiro que dá satisfação de nenhuma restrição. Restrição étnica, quer dizer, eu não pertenço a determinada tribo, restrição cultural, restrição familiar, restrição geográfica, eu não tenho que pertencer sempre ao sertão, restrição linguística, restrição inclusive de pátria. Eu posso me mudar de território inteiro. Os mortos fazem parte desse conjunto de esquecimentos e de anulamentos políticos que são exigidos por uma categoria de individualidade. Individualidade é uma categoria moderna que está sendo construída desde o século XVIII. Mas essa individualidade, a partir dos anos 60, passa a reivindicar
um conjunto de novos atributos e qualidades, que são essas qualidades inventivas que a gente chamaria hoje de performativas. Então, não é que a partir dos anos 60 nós perdemos os nossos mortos. A partir da construção da individualidade, a individualidade enquanto autonomia absoluta do pensamento. Isso é um projeto de já filosófico kantiano e hegeliano. Então, isso tem um lastro de 300 anos de apagamento. E, dentre as várias restrições que poderiam colocar em ameaça esse triunfo da individualidade, existe uma questão particular a respeito dos mortos. Nós precisamos não ter mortos para que nós consigamos suportar a nossa vida flutuante e vaporosa enquanto indivíduos. Isso, na prática, significa que nós precisamos esquecer quaisquer cobranças dos nossos mortos, cobranças positivas e cobranças negativas, né? Inclusive, os indivíduos dizem assim: se os meus antepassados foram nazis, campesinos, no interior da Alemanha, caçaram os judeus e foram absolutamente cruéis, mas também posso dar um outro exemplo. Se os meus antepassados foram os colonizadores, genocidas, historicamente operários do genocídio contra negros e contra índios, e estou falando isso em primeira pessoa, minha família de pai e de mãe são de senhores escravagistas, a família da minha mãe é a maior família operadora de genocídio ameríndio no Ceará. A história do genocídio no Ceará é a história do meu osso, do meu sangue e da minha cara. Todas as vezes que se quiser ver e dar um rosto para os assassinos coloniais, pensem no meu rosto, porque eu sou isso. Eu sou treinado dentro desse campo. Só que a individualidade faz uma operação muito singela com isso. Ela diz assim: não me diz respeito. Foram só os meus mortos e o meu passado. Eles torturaram, eles foram cruéis, eles foram genocidas. Sim, eu recebi uns privilégios sociológicos, recebi privilégios hereditários. No meu caso, eu não recebi diretamente terra, mas recebi todas as minhas possibilidades formativas e culturais. É graças a esse genocídio sistemático que eu tive as oportunidades que eu tive. Do meu pai, que ao mesmo tempo está num interior muito pobre, se diz filhos de agricultores muito miseráveis, mas consegue distintamente no interior miserável dele se tornar engenheiro. E levou 30 anos de arguição histórica ancestral com meu pai para que ele entendesse que não é fruto do acaso que outros pobres como ele e a família dele, que passavam fome no mesmo interior, nunca poderiam fazer o giro que ele conseguiu fazer, porque a família dele está dentro de um certo patamar de ancestralidade. Hoje a gente diria, ela tem um acumulado de capital simbólico que, mesmo que não se reverta em materialidade de riqueza, de ouro, de terra e de propriedade, autoriza ela a fazer determinadas negociações e pactuações que outros miseráveis não poderiam. Isso tem a ver com os mortos. E não são só mortos linguísticos e mortos sociológicos, enquanto transmissão de possibilidade de renda, transmissão de possibilidade de recursos simbólicos. Isso tem a ver com o que esses mortos querem. O problema é que, para a individualidade, às vezes é muito conveniente ela se dizer desligada de toda a herança dos mortos. Principalmente porque os nossos mortos, pelo menos os meus mortos, acumulam várias tragédias históricas. Eu não sei se os mortos de vocês são mortos de bem-aventurança, mas numa escala mais uniforme, é conveniente que a gente esqueça dos nossos mortos, porque eles também tiveram as suas pequenas tragédias, e do ponto de vista, atenção, transgeracional, é muito difícil resolver os embates, as dores e os traumas que ficaram em aberto nesse sistema. Vamos chamar de sistemas familiares, para aqueles que tenham uma certa intimidade com o campo psicológico, e aí a psicologia tenta organizar isso, por exemplo, falando de
ancestralidades ou campos transgeracionais a três gerações. Existe uma coisa chamada psicanálise transgeracional, que tenta entender que determinados transtornos alimentares de um filho ou de uma filha podem ter um componente de referência numa situação traumática de uma avó. Isso já está sendo discutido no campo legitimado da psicologia ocidental. Se você sofisticar um pouco mais a metodologia, você pode ir para um outro sistema terapêutico chamado constelação familiar, de um determinado cavalheiro chamado Bert Hellinger, e de 3 gerações, o sistema da constelação familiar trabalha com 9 gerações, em até 9. Você pode mexer em determinadas coisas, ele chamaria de vínculos de amor que foram quebrados no sistema ao longo de 9 gerações. E você tenta retornar aquilo ali, mais ou menos como um psicodrama, você coloca as pessoas naqueles papéis, naquelas funções e tenta mais uma vez negociar com os vivos para conteúdos que foram efetuados pelos mortos e que, segundo essas teorias, tanto da psicanálise transgeracional quanto da constelação familiar, são componentes que pertencem ao meu campo de funcionamento sistêmico, que interfere nas minhas escolhas, geralmente de uma maneira conflituosa, negativa, atormentosa e inconsciente. E eu tento negociar com os vivos essas fraturas dos mortos. Então, já aqui, nesse campo psicológico, nós estamos dizendo que o projeto da individualidade, ou ele vai ser entendido como autonomia absoluta e, portanto, qualquer fragilidade do seu corpo, em sendo autonomia absoluta, tem que ser uma fragilidade bioquímica, neurológica e cerebral, já que você não tem passado, já que você é fundamento absoluto de si mesmo, ou nós seremos obrigados a entender que essa individualidade ela não consegue organizar a maior parte dos desacordos, e eu estou usando essa palavra tecnicamente, dos desacordos que nós carregamos. Eu, por exemplo, fui treinado numa certa teoria de psicologia americana chamada abordagem centrada na pessoa, e o rapazinho proponente dessa teoria solicita do meu corpo o tempo inteiro congruência, acordo interno, transparência vivencial. Ele quer que no meu corpo, ele entende, teoricamente, que para o meu corpo processar um funcionamento pleno dos meus potenciais, o meu corpo deveria estar inteiro, inteiro com todas as minhas porções, que para ele são porções emocionais, cognitivas e atitudinais ou comportamentais. Só que o rapazinho, um distinto cavalheiro chamado Carl Ransom Rogers, ele está partindo do pressuposto de que o meu corpo funciona enquanto individualidade. Então, à medida que eu me posiciono enquanto individualidade desgarrada e desterritorializada de tudo, como eu sou fundamento absoluto de mim mesmo, ou eu não sou congruente, ou eu sou congruente enquanto uma escolha sempre possível. Sempre. Inevitavelmente possível. E, aliás, ele pressupõe que essa escolha tende a ser possível. Em que, em algum momento da minha vida, as circunstâncias vão se organizar para que eu tenha uma vida inteira e plena. E eu preciso gritar para a psicologia humanista americana dos indivíduos que eu tenho um problema. Eu sou filho de amálgamas étnicos e coloniais muito severos. Por mais que eu grite nu no meu quarto, como Guimarães Rosa, enfrentando o Grande Sertão Veredas, enfrentando o meu próprio sertão, eu não sei se eu vou conseguir triunfar enquanto inteireza. No meu caso, eu sou constantemente assediado por mortos que me dizem o tempo inteiro: a sua vida não vai seguir pacífica, garoto. Você acha que você está começando do zero, mas a sua família não está no zero. E eu quero me apresentar. Quem é que se apresenta? A primeira tia para se apresentar dentro dessa questão toda. Vó Beatriz.
uma mulher negra, de peitos fartos, baixa e gorda, um espírito que caminha infinitamente ao meu lado e diz assim: eu sou parte da sua família. E eu pergunto oracularmente: você é parte do meu sangue? Não. Mas eu fui escravizada por esse seu bisavô. Eu estava na casa que era a sua casa. Eu sou parte da sua história. E o que a senhora quer de mim, vó Beatriz? Eu quero que vocês, por favor, comecem a pagar o que vocês me devem. E como é que a gente vai fazer isso, vó Beatriz? Vocês vão agora trabalhar espiritualmente para oferecer a caridade no corpo de vocês, para uma parte desse campo de espíritos supliciados que vocês são responsáveis. Você, por exemplo, queridinho, com essa sua cara bonitinha, deixa eu te lhe dizer, só nas suas costas tem 250 negros afogados. Eu tenho uma barca inteira de gente traficada e que está vinculada ao seu osso e que eles ainda nem entenderam que morreram. Por enquanto, eles estão afogados e estão com sede no fundo do mar. E agora é a hora de você trabalhar. Você vai ter que oferecer reparação para essa galera. Quando eu digo isso, qual é a posição institucional da psicologia, da psicoterapia, das ciências humanas, do campo da arte ocidental? Ora, eu sou indivíduo. Eu não devo satisfação a ninguém. Os crimes do passado não são meus crimes. As dores do passado não me alcançam. Elas não me dizem respeito. O curioso é que o Ocidente ele é voluntarista para escolher quais dívidas do passado me alcançam. Porque quando o Ocidente fala das chagas da guerra do começo do século XX, ele bate nos peitos e diz: eu continuo atormentado 5 gerações porque os meus antepassados fugiram e escaparam da Polônia no início dos pogroms dos 1890. Sim, nós somos frutos da descendência, a gente ainda está querendo se organizar, nós somos desterritorializados. Por favor, tenha condescendência. Os traumas da guerra ecoam muito depois das primeiras e das segundas gerações. Mas isso quando é em benefício próprio, isso quando é para solicitar uma condescendência própria, quando é para reparar e chamar os mesmos mortos que foram os supostos assassinos, violadores e genocidas, não. Isso é coisa de uma geração que ficou para trás. Veja só, eu acredito em direitos humanos, eu sou parte de associações de militância, eu sou parte de uma minoria. Como é que você está pedindo reparação de mim se eu sou parte da minoria histórica de hoje? Você está um pouco equivocado, isso é totalitarismo, não é assim, isso é anacrônico. É a palavra mais frequente em português, inclusive isso. Essas solicitações são anacronistas. Elas não podem ser suscitadas porque elas pertencem a um outro momento histórico e a outros corpos. Mas a gente não tem como ressuscitar os outros corpos, portanto, eis o limbo. Eis o limbo objetivamente de quem, galera? De um povo, só para licitar alguns pequenos exemplos desse limbo, é, entre 1536 e 1821, 1821 foi ontem, daqui a pouco eu falo do ontem, vários autos de fé foram realizados em Portugal pela Inquisição Portuguesa. Obviamente, um dos top crimes da Inquisição era o crime de judaizantes. Judaizante é um crime daqueles que, tendo aceitado se converter, portanto, reputando a condição de cristãos novos, incidem num crime de criptopraticantes. Nas camarinhas, nas alcovas, nos porões, eles são qualquer outra coisa distinta daquilo como eles se anunciam. E embora na porta tenha cruzes, embora eles vão para os enterros nos cemitérios católicos, no buraco das suas casas, nos festejos específicos, eles continuam se sentindo judeus. Essa é a formulação da Inquisição, que foi chamada de crime judaizante. É o crime de você se afirmar judeu em algum contexto secreto. Qual é o problema? E olhem para onde eu estou indo. Eu estou querendo chegar no tio Carl Rogers, que é o antepassado patriarca da minha teoria. Se eu faço parte de uma linhagem
de gente que, para sobreviver, mentiu. Mentiu infinitamente para si mesmo. Mentiu para si mesmo porque disseram que se aceitaram o batismo cristão no altar dos cruzados persecutores de Tomar. Atenção, aceitaram a conversão forçada no altar de Tomar, que era o altar onde os heróis cruzados, sanguinários que mataram os infiéis, traziam as suas espadas banhadas com o sangue de Jerusalém. Nesse altar, minha família aceitou ser convertida. Aceitou? Porque a gente não tem exatamente um verbo para administrar essa tensão. Então, aceitou por quê? Porque as opções eram bem simples. Depois do Édito da expulsão de 1492 na Espanha e dos fugitivos que entraram no território português pelas fronteiras, veio o Édito da expulsão de 1496. E a informação era o seguinte: vocês têm 20 anos para sair do país. Ou se convertem. Então, um primeiro grupo, vocês devem já saber dessas histórias, não aceitou se converter e se suicidou. Começa suicidando não, começa matando os próprios filhos, depois mata as esposas e, afinal, os rabinos se matam. Há um grande grupo de antepassados colaterais que nunca aceitou a conversão. E antes de correr o risco, abre aspas, da incongruência cósmica formativa, fecha aspas, de ser e suportar aquilo que nunca seria, mais digno era morrer. Houve um segundo grupo, dos que não se converteram, mas não se mataram. Fugiram para a clandestinidade. Não se converteram. Foram para os buracos. E aí existem várias comunidades de criptojudeus. Eles continuaram sendo judeus, nunca se converteram, mas nunca estavam na rua, nunca se diziam nada, nunca nada. Eles estavam ali numa fronteira pública de um paganismo público. Você não sabia muito bem o que tipo de gente era aquela. Era um tipo de gente que estava tentando sobreviver, mas não aceitava negociar. Atenção no que eu estou dizendo. Os primeiros não negociaram, os segundos não negociaram, mas não se converteram. Eu sou parte da família dos negociadores. Minha família, objetivamente, foi para Tomar e negociou. Se disseram cristãos novos e não eram. E há sempre um preço da incongruência. Um preço ancestrálico de uma incongruência cósmico-formativa. Uma incongruência que não tem a ver com o seu lugar de personalidade. Não tem a ver com o seu lugar biográfico, tem certo a ver com uma prolongação de linhagem. Todos da minha linhagem sempre foram pactuários. Sempre mentiram para si e mentiram para a igreja. O que é um pactuário no sentido rosiano? Qual é o demônio de Grande Sertão Veredas? Qual é o demônio do meu sertão? Qual é o demônio de Guimarães Rosa? É o demônio que, para você sobreviver, você tem que aceitar o pacto. O pacto com um demônio que não existe no mundo novo, mas é um demônio que é trazido e encarnado pela igreja, é um demônio que é exercitado pela igreja na medida em que ela opera a crueldade e a tortura, e depois esse demônio é projetado sobre você. E se você foi descoberto e capturado em pelo menos 10 gerações de qualquer passado judaico, toda a sua família é destituída, você é preso, você é arrancado no navio de volta para Lisboa. Lá você vai ser torturado. Necessariamente você vai ser condenado. Se você confessar o seu crime de ser quem você é abandonado no frio e da miséria absoluta, vestindo um São Benito. Não foi o Führer que inventou esse negócio de colocar a estrela de Davi no braço, não. Isso foi a Inquisição.
Isso é muito tempo que é feito. Isso é uma medida de represária da Inquisição. E se você não morrer, você é incendiado vivo. Se você não morrer de frio e de fome, você vai ser incendiado vivo. Esse é o ponto. Mesmo negociando, mesmo fazendo o pacto, vai se correr o risco de ser pegue. E o pacto é, ao mesmo tempo, um pacto de sobrevivência e atenção, ele é um pacto de danação. Isso Guimarães Rosa me ensinou. Porque você faz o pacto para tentar sobreviver, mas você vai ser corroído pelo pacto. Isso é o demo do sertão. É essa ideia de que o seu próprio corpo não habita na congruência, mas habita na dissociação, no campo instituído do cindido. Cindido por quê? Porque eu me digo uma coisa, que ancestralmente eu nunca vou ser. E pior, o pacto é tão demoníaco que durante a vida inteira eu sou perseguido pela mesma igreja, que depois de morto é quem vai cuidar do meu cadáver. É o pacto mais terrível do sertão. Todos os meus ancestrais, negociadores, cristãos novos que fugiram para a colônia, todos foram perseguidos em vidas e enterrados na igreja que os perseguiram. Portanto, tormento em vida e tormento depois de morto. Não há salvação para quem faz o pacto. É infinito a danação do pacto. Porque em vida você rompe com a sua comunidade, em vida você diz: eu não sou parte daquilo que verdadeiramente eu sou. E depois de morto, você também rompe. Você tem que romper com seus mortos de cemitérios judaicos, de ritos fúnebres judaicos, de modos de cultuar os mortos judaicos. Porque se você for descoberto, você vai ser perseguido. Não só você, mas toda a sua descendência. Basta que se descobrisse de um determinado tronco, para que todo o tronco fosse destituído e amaldiçoado para sempre. E eu não sei se vocês sabem, mas a igreja ela começava destituindo os bens. Então, se você tinha o que comer e o que morar, a primeira coisa que você perdia não era a prisão e a liberdade do seu corpo. A primeira coisa que você perdia era todos os bens, e tinha uma justificativa muito bonita, que é o seguinte: nós precisamos dos seus bens para penhorar e pagar as dívidas que vão ser necessárias para que nós custeemos a sua prisão. Então, de uma hora para outra, a vida se tornava insuportável. Insuportável ao preço de quê? Volto a dizer, ao preço da minha cisão. Eu preciso ancestralmente ser cindido, não para que eu tenha uma vida boa, para que eu tenha uma vida no tormento, que adia a morte. Essa é a condição dos cristãos novos perseguidos. Não existe transparência, congruência, acordo interno nem individualidade para aqueles que estão sendo perseguidos no sertão. Não existe conceitualmente, ontologicamente, cognitivamente, processualmente. O sertão é um abismo de outras temporalidades. Nós continuamos fugindo. Porque em 1821, quando a Inquisição acabou, o avô do meu avô estava vivo. Atenção, o avô do avô do meu avô. E meu pai conviveu com o avô dele até os 15 anos do meu pai. O avô dele conviveu com o avô dele, que conviveu com o avô dele. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, que riscos a gente estava correndo. Mesmo depois, quando a Inquisição acabou em 1820, quando supostamente nós poderíamos ter retornado, supostamente nós poderíamos ter feito o caminho da transparência, congruência individual, mesmo assim, as chagas do trauma não são negociadas. Aliás, essa é a diferença conceitual para esse vocabulário chamado trauma. Uma coisa é dor negociada, outra coisa é aquilo que não pode ser perlaborado.
Aquilo que não suporta perlaboração é definido conceitualmente como trauma. O que nós estamos falando? Do trauma transgeracional, de 300 anos de perseguição sistêmica, diuturna, ininterrupta, de geração a geração, entre a expulsão de 1496, a instalação da Inquisição em 1536, o final da Inquisição em 1821 e a primeira lei de liberdades religiosas no Brasil de 1960, uma lei de Jorge Amado, então deputado federal. Isso são coisas muito sérias, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista psicológico, conforme vocês já sabem, a categoria de ancestralidade não existe nos manuais de psicologia do desenvolvimento, nem nos manuais de psicologia social, nem nos manuais de psicologia da personalidade. Porque os manuais de psicologia do desenvolvimento, psicologia social e psicologia da personalidade partem do pressuposto que, sendo indivíduo, eu não carrego mortos. E as contingências do que eu sou estão definidas na minha mão. E supostamente, minha gente, como eu sou indivíduo, o meu campo terapêutico de congruência e crescimento espiritual está nas minhas mãos. E ele independe da sina e do destino do meu pai. Eu não tenho continuidade de linhagem. Eu simplesmente teria que decidir que, já que eu estou na vida por minhas próprias contas, já que sou eu que me resolvo a mim mesmo, que toda a minha linhagem possa ser apagada, que eu me levante e seja senhor do meu destino, arbitrariamente senhor do meu destino desenraizado. O problema é que se eu não fizer isso, se eu quiser ter alguma liberdade, mas eu não quiser me dissociar da minha linhagem, por quê? Dissociação da sua linhagem ancestral implica fragilidade ancestral, implica vulnerabilidade ancestral, implica que você está sozinho na vida e os seus mortos não estão aí para lhe acudir, para lhe emprestar sabedoria, nem força, nem capacidade de resolução dos conflitos do mundo que eles próprios atravessaram. Ou se rompe com a linhagem ancestrálica, ou, em se assumindo, você vai ter que dar satisfação e negociar com essa linhagem, que é a linhagem do meu paps, que deveria estar me ouvindo, é uma linhagem de negociadores. Meu pai, o tempo inteiro, olha para minha cara, enquanto sangue dessa galera que negocia, dizendo o tempo inteiro: você tem que negociar. Você tem que negociar. Você tem que negociar. Você tem que negociar. Veja que eu não estou falando de uma incongruência biográfica. Cuidado com isso. Eu não estou dizendo que eu estou sendo assediado moralmente para ser um rapazinho bonito e disciplinado. Eu estou dizendo que se eu romper com isso, eu perco o meu fio de mortos. Porque os fios dos meus mortos só dizem a mesma coisa. Não é assim que a gente sobreviveu. Nós somos parte do time clariciano. Vocês sabem dessa história da mãe da Clarice, que comprou a fuga dela com os diamantes no trem? Somos parte desse. Nós somos negociadores, nós compramos os inquisitores. Nós enfrentamos e compramos. O que eu fiz em Coimbra foi, depois de novembro, entender que ou eu atacava Coimbra, ou eu incendiava Coimbra, incendiava a minha orientadora, incendiava o diretor da minha universidade e perdia os meus mortos. Porque minha própria mãe e meu próprio pai o tempo inteiro estão lembrando de qual lado eles estão, ou eu aceitava ser parte do meu clã e faria a negociação no preço trágico e traumático da negociação do meu clã. Foi o que eu fiz. Eu atravessei o meu tormento, a minha noite escura da minha alma, unicamente para lembrar que existem as coisas que eu gostaria de fazer e que seriam importantes que eu fizesse, e existem as coisas que
os homens da minha família têm que fazer. E eu negociei. Fiz a apresentação mais bonita, mais delicada, mais eloquente, mais inteligente. Vesti a capa de Coimbra, arrumei meu cabelo, tirei minha barba, solenemente negociei, enfrentei o suficiente para dizer que ninguém me tomasse por ingênuo, que eu sabia o que estava acontecendo exatamente. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo no Tribunal da Inquisição de Coimbra, tanto quanto os aboabes e os bravos sabiam o que estava acontecendo nos altares de Tomar. Mais uma vez, eu atualizei o meu lugar de ancestralidade, parte desse clã, parte de negociadores. Isso é o fio condutor de um trabalho inteiro de costura ancestrálica. E começou com essa minha chegada em Coimbra, adentrou por um processo de investigação da ancestralidade da minha avó materna, e eu achei que eu ia falar dela, ou que eu iria falar da minha mãe. E no final das contas, teve toda essa explosão do mundo arcaico do meu pai, que veio de Rebordose, sabe-se de onde, os conjurados. É muito importante dizer que tanto no mundo da minha mãe quanto no mundo do meu pai, eu fui o primeiro a reivindicar essas narrativas ancestrálicas. Então, nada do que eu estou dizendo a vocês eu recebi dos meus avós. Não foi minha mãe que sentou para conversar comigo e me dizer, meu filho, vamos agora contar aqui umas coisas. Não é disso que se trata. Eu tive que ir atrás de buscar sozinho, escavar essas memórias, inclusive com vários procedimentos mágicos e procedimentos de incorporação, e ouvindo sussurros. Aí vou mais uma vez me dirigir ao Grande Sertão do Guimarães Rosa, mas nesse aspecto de ter ouvidos para o recado. A ideia do recadeiro. Os recadeiros que são aqueles tidos por lunáticos, aqueles que são os filhos da lua, que na lua e na penumbra recolhem um recado e transmigram o recado transformado. Se existisse um método que conseguisse explicitar o que foi o meu processo de doutorado, ele foi um processo de recadeiros lunáticos. O problema é que as pessoas são tão reduzidas e tão miseráveis cognitivamente que quando a gente fala de recadeiros lunáticos, rapidamente elas falam dos loucos. E é isso que Coimbra adoraria ter feito comigo. Meus professores estavam convencidos que eles poderiam me colocar na caixa do lunático, que é louco. O problema é que é muito difícil enfrentar um louco como eu. E eu tive um amigo que também em dezembro me disse isso, me alertou isso. A sua defesa é sua e a sua defesa você diz da forma como você quiser. Mas você me deve uma reparação. Qual é a reparação que eu te devo? Você me deve uma tomada de posição onde você explicitamente recuse o lugar de louco que o Estado português e a Universidade Portuguesa está absolutamente interessado em lhe colocar. Ah, ele foi só mais um doidinho que passou por aqui. Não, eu não ia ser o louco. Isso é se render muito fácil. Embora eu também não tenha nenhum problema em ser o louco. Absolutamente nenhum problema. Mas no tabuleiro e na brincadeira cognitiva dos invasores, eu não ia ser o louco. Eu seria o mais talentoso dos argumentos que eles poderiam encontrar. Mesmo que isso me custe. Isso é parte também da negociação. De toda essa negociação ancestrálica de múltiplos campos. Não é só uma negociação ancestrálica dos meus mortos, que mais uma vez estão olhando para os meus olhos e dizendo assim, então, nós temos interesse em voltar a caminhar no mundo com seus olhos. Sim, nós aceitamos o convite de caminhar e emprestar a nossa morte atualizada sobre o seu corpo. Aceitamos caminhar e aceitamos ser parte do seu kipá. Aceitamos
lhe transmitir as bênçãos da nossa família e da nossa linhagem. Nós aceitamos. O que nós queremos saber é se você vai aceitar ser um de nós. Porque o nosso jogo, ele está marcado há 400 anos. Você pode trazer alguma singularidade para o jogo, mas o nosso jogo é nosso, ele não é individual, atenção. O nosso jogo é um jogo de clã. E nós sabemos como foi que o nosso clã sobreviveu. Sim, você é bem-vindo. Mas será que você vai entrar para o jogo, para o nosso jogo ancestrálico? Você vai abrir mão, por exemplo, concretamente, você vai abrir mão da sua politização intelectual, de briga e de confronto, em troca da negociação? Esse vai ser o nosso preço. Eu paguei. Sabe Deus o tormento que foi arrancar o resto da minha individualidade para me tornar parte da minha galera. Mas eu paguei. Essa é o bastidor do que aconteceu numa tese de doutorado sobre ancestralidade. E que eu posso também falar outras coisas, né? Mais ou menos práticas, mais ou menos conceituais. Mas foram as coisas sobre as quais ninguém pergunta e ninguém tem interesse em saber. Por isso, em nome disso, eu agradeço que vocês tenham vindo hoje aqui testemunhar e receber essa fala. Ela não tinha acontecido porque não é do interesse de ninguém ouvir sobre isso. Agradeço especialmente a quem propôs, inclusive espiritualmente, que esse encontro acontecesse. Por isso que ele tem também esse nome de uma tese cabaça. Vou falar da cabaça, mas eu gosto do subtítulo, uma arqueologia dos afetos e das revoltas. Não podia ser mais preciso. Os iorubás, que são parte da descendência da minha avó materna, eles têm uma reverência enorme pelas cabaças. Por quê? Dentro da cabaça existe a semente do mistério de onde o mundo surgiu. As cabaças são representações do ovo do mundo, das mães primordiais do mundo, aquelas sobre as quais não se pronuncia o nome, o ovo do mundo. As cabaças correm, como elas flutuam, elas semeiam nos lugares distantes. As cabaças também podem ser seccionadas na vertical para se tornarem barca, ou uma coisa que transporta. Elas podem ser seccionadas na horizontal para se tornarem copo, receptáculo, caixa. E todas as vezes que as cabaças recepcionam alguma coisa externa, o mistério que elas carregam se infundem aos líquidos e aos objetos que são depositados dentro. Portanto, as cabaças não são apenas relicários que conservam, elas são procedimentos iniciáticos sobre aquilo que está dentro. Então, se eu coloco, por exemplo, no campo da magia, um nome de alguém que se ama, um nome de alguém que está com um problema de saúde, um nome de alguém que é importante para mim, dentro de uma cabaça, com mel, com morangos, com flores, objetivamente, você está fazendo ali um processo alquímico. Porque não se trata dos materiais orgânicos que vão se decompor na cabaça, mas é a própria cabaça enquanto útero das mães do mundo que gestam um processo mágico, que emprestam e infundem o seu mistério, desacoplam o seu mistério das suas paredes e gestam ali dentro uma outra coisa. Essa minha tese, ela é uma cabaça. Tem gente que vai ler e vai pegar sementes, tem gente que vai fazer uma secção horizontal, outras uma vertical, outras, sei lá, vão colocar como um totem na parede, tipo minha mãe vai colocar como um totem, assim, um objeto instalativo, uma pedra. Coimbra também vai colocar como uma pedra, porque ela é ineligível em Coimbra. Minha tese não tem absorção em Coimbra, ela é simplesmente uma pedra. Ela é uma pedra lançada para um futuro.
Alguém vai recolher essa pedra. E como ela é uma cabaça, o processo iniciático que ela guarda me ultrapassa. Ela vai realizar suas iniciações em outros tempos, em outros corpos que não exatamente me dizem respeito, mas que são parte do meu propósito, ou da minha missão, também entregar isso a eles. É lançado assim como um tesouro futuro. Os tibetanos falam disso. Não só se lança tesouros para outros tempos, mas se recolhe também os tesouros que foram confiados pelos outros tempos. Há pedras, pequenos tesouros que podem ser coletados com esses encantamentos que ficaram depositados do passado para serem atualizados e invocados no presente. Então, em alguns dias, a tal da cabaça vai estar pública, né? Vai poder ser lida. Ela foi escrita como um percurso artístico, ela envolve cartas. Eu adoro escrever como cartas, já fiz isso na minha dissertação de mestrado, na tal da Faculdade de Medicina de Honrosa Memória. E essas cartas contam coisas, e contam iniciações, né? À medida que você segue com as cartas, a carta vai lhe colocando dentro de um determinado campo, como se ela fosse lhe oferecendo um canto, um hino, um mimo. E uma vez que você vai sendo imerso na carta, a realidade da carta se transporta e inicia o seu próprio corpo. Então, tem cartas, tem imagens, várias imagens que acompanharam o meu processo, imagens dos meus próprios trabalhos. O trabalho principal foi realizado numa árvore, não é por acaso que é uma árvore, era uma árvore adoecida dentro do claustro, dentro do jardim interno de um prédio medieval de Coimbra, que é o Colégio das Artes. Eu me acoplei com essa árvore velha, uma árvore que tinha raízes velhas na terra de Coimbra, na terra dos mortos de Coimbra, e eu comecei a fazer encantamentos no tronco dessa árvore, encantamentos ritualísticos, chamando pelos meus mortos e os mortos de Coimbra, que são muitos, porque Coimbra foi conquistada por judeus. Coimbra antes foi uma fortaleza árabe, Coimbra foi de romanos, antes disso foi de álanos, suevos, e antes disso foram dos primeiros povos nômades europeus. Então, qualquer gramatura de Coimbra da terra tem esses encantamentos todos. E eu fiz trabalhos consecutivos no ano de 2018 e no ano de 2019 com essa árvore. Eu morei de lado da árvore por 3 meses em 2018 e 3 meses em 2019. Todos os dias eu dava alguma coisa para a árvore. Fosse oração, fosse comida, fosse velas, fosse incensos, oferendas de materiais que eu coletei na cidade, oferendas de materiais de ancestralidade. Portugal tinha várias colônias até o século XX, então tinha vários materiais de ancestralidades cruzadas que os soldados portugueses traziam. Eu ia nas velharias, comprava e resgatava esses objetos mágicos e os inscrevia no tronco da minha árvore e reencantava os objetos com a árvore. Então, os objetos traziam seus mortos, a árvore tinha os mortos de Coimbra, eu tinha os meus próprios mortos, então a gente criava, atenção, aquilo que uma poetisa linda, Maria Gabriela Lansol, chamou de cidade-árvore. O que é uma cidade-árvore? Ele é um campo onde a árvore escreve o seu destino. Maria Gabriela Lansol diz, argumenta poeticamente, eu fiz isso instalativamente, que a árvore escreve com clorofila. A clorofila da árvore escreve na seiva da vida. Isso é incrível! Então, essa árvore foi ritualizada maio, junho e julho de 2018. Eu fui expulso! Eu fui expulso! O vice-reitor de patrimônio estava recebendo uma visita de 3 desembargadores federais na Universidade de Coimbra e estava mostrando patrimônio. E quando os desembargadores federais do Rio de Janeiro
gritando da Universidade de Coimbra, bateram os olhos na minha árvore, e imediatamente eles perguntaram para o vice-reitor, e o que é aquilo de macumba? Pois não, senhor doutor, eu não percebo, o que o senhor está dizendo? A macumba! Senhor, desculpa, eu não percebo. A macumba na árvore! O que é aquilo? Eu não sei, eu não percebo, desculpa, eu não percebo. Óbvio que ele saiu imediatamente depois da visita gritando, chegou na coordenação do doutorado, me expulsou, disse que os professores que não respeitassem a ordem dele sofreriam processos administrativos. Se eu não retirasse no dia seguinte, ele mandaria o serviço de lixo e limpeza da universidade colocar tudo em caixa e despachar. Deu um grande inferno. Os meus objetos mágicos eu transpus todos numa mala, levei eles para terreiros no Rio de Janeiro, terreiros em Cascavel, liberei os espíritos que estavam nos objetos presos infinitamente, ofereci comida para eles, rituais lindos para estudo. Depois voltei e me inscrevi para uma outra reitoria, não a de patrimônio, mas a reitoria de serviços acadêmicos, que coordena a semana acadêmica da universidade. E como os adultos, homens, não se falam, eu inscrevi meu projeto para esse reitor que me autorizou e voltei para minha árvore com autorização de outro reitor. Reinstalei tudo de novo, dei banho de pipoca, rezei. Mães que tinham filhos internados no hospital vinham acender vela, teve procissão, fiz cantos, chamei gente. Menino, a quantidade de trabalho espiritual que foi feito nessa árvore para todo tipo de supliciante, de tanto tipo de linhagem, de gente distinta que eu não conheço, acendendo vela e cantando e pedindo, e enterrando coisa, e cavando buraco, um disparate de procedimentos mágicos nessa árvore. Aí, na lua cheia de julho de 2019, a árvore acordou e caiu. Arrancou-se as raízes todas, despencou. Obviamente não é porque eu estou colocando, sabe, barras de metal em cima dela, pendurando cadeiras, não é nada disso, não é? Ela simplesmente se arrancou. Eu já sabia que ela ia se arrancar. Teve uma exposição nos dias anteriores, uma professora brasileira estava conversando sobre o trabalho da árvore, e eu disse para ela assim, acho que porque tinha muita gente. Olha, então ela ficou. O trabalho é um trabalho instalativo performativo que ficou por 3 meses em funcionamento em 2019 e 3 meses em 2018. Então ele mobilizou muita coisa nesse tempo. 3 meses são 90 dias, é uma longa jornada. E as pessoas me diziam assim: ah, eu entendi. Então você está fazendo aqui uma coisa na árvore porque ela está doentinha, você vai querer curar ela, ela vai ressuscitar e vai ficar boa. E eu sempre tive um palpite de que o meu trabalho na árvore não era para restituir a vida. O meu trabalho era um trabalho de Sherpa. Sherpa é um nome técnico dos humanistas, de quem acompanha a morte da árvore. Isso para mim era uma intuição do começo, e ao final, depois que ela se arrancou a si mesma, eu entendi que era disso que se tratava. Eu estava ali para testemunhar a morte, acompanhar a morte, emprestar densidade, emprestar olhar, emprestar experiência, ritualizar, legitimar esses mortos, dar encaminhamento, fazer rituais. Eu estava num rito de morte, não era porque a árvore iria se salvar. Eu estava, na verdade, para conferir dignidade à morte, que é um nome que se usa hoje em dia nos equipamentos públicos chamado hospices. Se quiser uma maneira mais bonita de definir o que é um hospice, é um lugar onde a sua morte tem dignidade intrínseca. E não vai chegar nenhum idiotizado para dizer e falar essas bobagens que a gente fala, vai ficar tudo bem, você não vai morrer, vai, né? Não, é assim, sim, nós vamos morrer, e você, por favor, saiba que eu, invariavelmente, vou estar de mãos dadas com você e vou atravessar esse processo com você até onde me for possível ir. E nada vai me tirar daqui, você não vai estar sozinha.
Obviamente, vou lhe ajudar naquilo que puder de remédio, controlador, mas aqui a morte tem um lugar para ser elaborado. Não se vai morrer sozinha. A árvore não morreu sozinha. Tanto é que quando ela foi arrancada, eu quebrei os pedaços do tronco dela com os meus próprios braços e enrolei, fiz vários esquifes de lençóis e sepultei 10 pedaços da árvore em tecidos brancos, trouxe todos os meus tesouros instalativos, criei um grande cemitério dentro do claustro e ela ficou lá sendo velada por 7 dias. Ela podendo morrer. Depois ela ia ser jogada, enterrada, destituída, fazer o que se quiser. Mas ela morreu. Para que eu me cale, tudo isso, para mim tem tanta força, não sei se para vocês também, mas começou. Eu sabia que eu queria fazer um trabalho de ancestralidade, que isso ia ter uma inserção artística e instalativa, mas não sabia muito bem aonde isso iria se depositar. Esse jardim interno, a primeira vez que eu reparei nele com vagarosidade foi na apresentação de um colega negro, filho de Oxalá e neto de uma avó de Iemanjá, e esse neto estava fazendo um ritual na árvore de lembrança aos corpos negros do Rio Capibaribe, do Recife, de onde ele veio, que eram açoitados pela violência do mar num contexto de miséria. E foi a primeira vez que eu vi a árvore emprestada pela aura dele. E decidi que eu iria fazer uma coisa na árvore. Mas até aí era a árvore, eu quero dizer, era o mundo da árvore e o mundo de Coimbra, que não é o meu diretamente. Ou que naquele momento não era, eu não sabia como me aproximar. E eu, do outro lado, mirando como é que eu iria conseguir uma porta para entrar no mundo da árvore. E aí teve o evento cabalístico de 2018, que foi, de uma hora para outra, a mulher, grande mulher da minha família, minha avó, morre. De uma hora para outra, minha avó estava com 96 anos. Num domingo, minha tia diz que ela estava gripada, chamou o médico de velhice, como é o nome? O médico. E, e, aí quando, e aí quando o tal do médico vem, o médico já olha para minha avó, que minha tia, madrinha, e que é médica, achou que minha avó tivesse doente, o médico olha e diz assim, Vilma, sua mãe precisa ser internada. E a minha tia toma um susto, porque tinha falado comigo naquele domingo, na hora do meu café, dizendo que minha avó estava gripada. E eu começo a receber mensagens que minha avó foi internada. E aí o garotinho, o cardiologista de plantão, num hospital do coração, perto da casa da minha madrinha, dos meus pais também, um hospital chamado Prontocárdio. Naquele dia, tinha um médico muito novinho, minha tia tem 70 anos, minha avó tem 96, e esse médico plantonista olha para minha avó chegando, olha para minha tia, e já olha para minha tia e diz assim: eu sugiro que a senhora se despeça da sua mãe. Talvez hoje ela não passe. Não colocou o dedo, não examinou nada, nada, absolutamente nada. O rapazinho olhou para minha avó, olhou para minha tia e avisou. E aí eles começam a me avisar que o médico disse isso. E aí eu começo a entender que naquele momento ia começar o meu doutorado. Porque eu só conseguiria chamar os meus mortos se eu tivesse um morto do meu lado que pudesse chamá-los. E a pessoa com quem em vida eu mais me vinculei seria a minha intermediadora. Quando minha avó morre, eu me arrumo,
coloco minha roupa, meus botões, tiro a barba, arrumo o cabelo, vou para a Baixa de Coimbra, compro todas as frutas, todas as comidas, como os primeiros objetos e digo: é agora que eu vou começar a chamá-los todos, chamando pela minha avó. Eu vou assentar a minha avó na árvore e, através dela, vou chamar todos os mortos da minha geração no campo da árvore. E comecei o meu ritual fúnebre. O meu grande luto de fazer oferendas e ritualizar a transição da minha avó pelo tronco da árvore. Foi o evento disparador de tudo isso e foi o que, de fato, permitiu uma certa verdade, uma aproximação com verdade naquilo que eu iria fazer com aquela árvore. Porque aí, dali para frente, todas as vezes que eu olhei para a árvore, óbvio, eu estou olhando para minha avó. E chegou uma hora que o trabalho se cumpriu e Bob não precisava estar mais ali, ela se arranca sozinha. E a galera de Fortaleza, que na verdade não sabe muito bem como enterrar os seus mortos e o que fazer dos seus mortos sepultados, no meu caso, eu enterrei tudinho com as minhas mãozinhas, pedaço por pedaço, segmentado e fragmentado por pedaço, como deveria ser. Se os mortos são meus, as mãos que os velam são as minhas, não são de terceiro. Então imaginem isso tudo acontecendo ao longo de 3, 4 anos, essa doidice toda, girando essa Coimbra. Um desembargador federal me chamando de macumbeiro, meus professores me chamando de feiticeiro, dizendo que o que eu estou fazendo não é arte, o outro conspirando para me reprovar na qualificação, os outros brigando porque eu não posso estar fazendo trabalho dessa natureza no campo público de um jardim. E, para quem me conhece já há algum tempo, com alguma experiência, sabe que isso não é exatamente suficiente para me obstar. Tanto é que aconteceu. A revelia de todos e de todos. Pronto. Essas são as informações menos cínicas a respeito do que eu vivi, compartilhadas do meu coração para vocês. E fiquem à vontade para falar, perguntar, compartilhar, fazer o que quiserem. Né? Vocês também se tornam recadeiros disso agora.